Fala galera do canal Reflexos de um Fotógrafo, tudo bem com vocês? Bruno Soares para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estou com um convidado bem especial aqui. Vamos entrevistar aqui o Alan Eli, nosso fotógrafo que está falando diretamente lá do Sul, vai se apresentar já daqui a pouquinho e hoje vamos falar um pouquinho sobre fotografia de casamento para iniciantes. Bora lá comigo! É isso aí galera, vou começar aqui chamando o Alan ali para o nosso bate-papo. Ele vai se apresentar, falar um pouquinho sobre a história dele na fotografia de casamento. Eu estou fazendo esse vídeo, estou convidando vários youtubers, né, amigos meus, que a gente está sempre trocando ideia, e o Alan, eu vejo que ele tem um trabalho muito bacana na parte de casamento, já com bastante experiência, então com certeza vai ser um conteúdo super importante para ajudar vocês aí que estão começando, que possam ter algumas dúvidas, né? Lógico que um vídeo não vai ser um vídeo completo, né? Senão vai ficar muito longo, mas algumas dúvidas aí espero que ajudem vocês que estão começando, tá bom? Vamos lá. O Alan, pode se apresentar aí para a galera conhecer um pouquinho o seu trabalho. Beleza, Bruno, primeiro, né, de tudo, muito obrigado pelo convite, aí é um prazer estar conversando contigo, também com a galera aí do canal. E, gente, eu não gosto muito de apresentar, essa parte é um pouco ruim, digamos assim, porque se apresentar é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, não é uma coisa que seja tão legal assim para dividir conhecimento com vocês, mas só para ter uma base, assim, eu já fotografei 276 casamentos, já fotografei 614 ou 615 ensaios, agora eu não sei de cabeça, e uma das principais dicas que eu tenho para vocês é: não desista do seu sonho. Eu sei que parece papo de motivacional, mas não, essa ideia mesmo de trazer para vocês é que no início vai ser bem complicado, tá? Vai ser mais difícil você fechar seu primeiro casamento, vai ser difícil você conseguir seus primeiros clientes e depois as coisas vão acontecendo aos poucos. Para vocês terem uma ideia, lá quando eu comecei em 2006, eu fotografei meu primeiro casamento depois de mais ou menos uns 4 meses com a minha empresa. E aí até eu ter o meu segundo casamento foi mais uns 2 meses, depois o terceiro foi mais um tempo, e as coisas começaram a engrenar mesmo depois de um ano e meio, que as coisas começaram a engrenar melhor para o casamento. Mas assim, ó, se tem uma dica que eu quero dar para vocês hoje, é: pense grande, mas comece pequeno e saiba que você vai começar pequeno. Que nem, por exemplo, ali eu tô com uma 6D gravando esse vídeo e aqui eu tô na minha mão uma T5. Tá? A T5 é uma das câmeras mais básicas que tem. Tá? Inclusive ela não tem nem aquele botão que a galera fala, o botão traseiro para focar. Ela é uma câmera bem básica mesmo, mas é uma câmera que funciona. Eu tenho aqui, por exemplo, também a minha primeira câmera, que é uma Lumix, tá? Uma Panasonic Lumix, que eu fazia foto de balada com ela. Então assim, ó, não é feio começar e normalmente você vai começar por baixo. Eu sei porque eu comecei da forma mais simples possível e eu tenho certeza que dá. É só você focar no seu trabalho, focar o que você quer fazer de verdade, que as coisas vão acontecer para ti, assim como aconteceram comigo, assim como aconteceram para o Bruno, né? E assim como aconteceu para vários outros fotógrafos também aí que a gente conhece, que a gente admira ali no YouTube. Beleza, pô, tá vendo? Ótima reflexão aqui, né, pra gente já começar, né? E realmente é isso, né? Comigo eu comecei com uma Nikon 3200, só tinha a câmera e a lente do kit, não tinha nem flash, nenhuma lente clara, né, para fotografar, fotografava shows, então, assim, para todo mundo eu acredito que é bem difícil no começo, né? Então, o que acontece? Sobre fotografia de casamentos, é uma coisa que eu acho muito importante falar, é porque a galera que está começando, às vezes, ela precisa de tomar um certo cuidado, assim, para ver se ela realmente está preparada para fotografar um casamento, porque eu falo por questão de ser uma grande responsabilidade, né? É um momento muito importante, né? Um momento único, e assim, eu fico com medo, né, de algumas pessoas já começarem a querer fazer um casamento sozinho, assim, né? A gente dá essas dicas para poder ajudar, né? O Alan com certeza tem mais experiência e vai falar um pouquinho, assim, pra galera que tá começando, assim, qual é a dica para de repente fazer os primeiros trabalhos, conseguindo os portfólios e tal, para não ter nenhum problema de fazer um trabalho assim meio sem estar preparado, tanto da parte de equipamentos também, né, como da parte técnica de conhecer, né? O casamento tem todo um roteiro ali que é seguido, você tem que saber que horas vai acontecer tal coisa, você tem que estar ali posicionado e todas essas questões, né? Então, o Alan vai falar um pouquinho sobre isso também para poder ajudar vocês que querem começar do zero mesmo, né? Perfeito. Então, Bruno, o que eu aconselho, tá? Até eu vou dizer uma coisa assim que não é o melhor conselho que eu tenho para dar para vocês, mas faça, entendeu? Eu sei que o primeiro não vai ser o ideal,
Mas se eu tenho uma dica assim para você não correr risco, faça e leve um outro fotógrafo contigo. Pode ser um fotógrafo que tenha mais experiência, eu aconselho ter um fotógrafo que tenha mais experiência, mas pode ser um amigo seu que já sabe fotografar e que não tem tanta experiência assim, até porque os primeiros clientes eles vão vir, eles vão te contratar no risco mesmo, porque eles não sabem se tu já sabe fazer casamento direito, se tu tem as melhores fotos, eles vão te contratar, porque às vezes gostaram de ti, às vezes gostaram de algumas fotos tuas. E uma das formas de você iniciar nesse mercado de casamento é começar fazendo ensaios. Eu sei que ensaio não tem muito a ver com casamento, mas ensaio de casal é uma porta de entrada. O que aconteceu comigo? Eu tinha um estúdio de porta. O que é um estúdio de porta? Aqueles estúdios que ficam lá das 8 às 8 aberto, a pessoa chega lá, quer fazer um 3x4, quer fazer um quadro, quer fazer um banner, a gente faz umas fotos e faz esse quadro, faz esse banner. E o que acontece? Quando eles iam lá, normalmente eles já tinham fechado com outro fotógrafo para fotografar o casamento deles, porque eu não era conhecido nesse meio. E eu ofereci o ensaio estúdio, e eu vendo o casal, que o casal gostava de fotos, eu falava assim, em vez da gente continuar esse ensaio estúdio aqui, vocês não querem fazer um ensaio externo? Quem sabe vai ficar um ensaio bem mais bacana. E com isso eu fui conquistando clientes de ensaios externos. E aí quanto mais clientes de ensaios externos eu ia tendo, mais pessoas iam conhecendo o meu trabalho. Até que aconteceu de uma noiva olhar para mim e falar assim, Alan, mas e tu fotografa casamento ou tu só faz ensaio, só faz festa infantil? Eu falei, olha, eu faço casamento também. E aí foi meu primeiro casamento. No meu primeiro casamento eu levei o Lucas, que é meu sócio na escola de fotógrafos, levei ele e nós dois fotografamos os casamentos. Esse casamento, né? Mas assim, ó, por que eu falo que não é o ideal você ir já fotografar um casamento? Eu fotografei porque eu já tinha trabalhado por 4 anos numa empresa de vídeo. Então eu já tinha todo o know-how de como que funcionava o casamento, o que precisava filmar, o que precisava fotografar. Para vocês terem uma ideia, quando eu abri minha empresa, eu já tinha filmado com a maioria dos fotógrafos de Porto Alegre, que pelo menos com os principais, os mais conhecidos. Então eu já sabia o que eles faziam, o que eles não faziam. Eu já ficava cuidando, assim, eu estava filmando e ao mesmo tempo olhando, aquele cara ali está fazendo um contra-plongé, ali ele está fazendo ali um ângulo diferente, ali ele está fazendo um plongé. Então a gente já ia captando o que eles iam fazendo. E obviamente eu ia fazendo o meu trabalho também de vídeo, e toda vez que a gente parava para jantar, eu sempre perguntava alguma coisa. Eu vi que tu utilizou uma luz lá de recorte, para que tu utilizou essa luz? Aí eles me mostravam, eu utilizei essa luz por causa disso, daí me mostrava a foto. Quando falhou meu flash. Então foram aprendizados que eu fui tendo. Tá? Isso é bem importante. Antes de eu fazer meu primeiro casamento, eu já tinha filmado vários casamentos para a empresa onde eu trabalhava. Então eu já sabia como que funcionava e eu também já sabia fotografar. Se você ainda não sabe como funciona, eu tenho uma dica para você. Você pode entrar lá no meu perfil do Insta e baixar o checklist de fotografia de casamento. Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, talvez eu já coloquei esse checklist, talvez ainda não, mas ele é gratuito, você pode ter uma noção de tudo que você precisa fotografar num casamento. Eu já fiz esse passo para você e, é claro, saber técnica. Gente, se você tem já uma 1855, uma 50-1.8, você já sabe utilizar o seu flash, ou se você não sabe utilizar o seu flash, você tem pelo menos um LED que você sabe utilizar, você já consegue fotografar um casamento. Alan, por que tu falou de luz artificial para fotografar um casamento? Normalmente, no Brasil, os casamentos são à noite. Então a gente vai precisar utilizar uma luz artificial. Não é regra, gente, tá? Não é regra. Tem lugares que são bem claros e não há necessidade dessa luz artificial. Mas se você já dominar uma luz artificial, dominar um flash, dominar um LED, vai ficar bem mais fácil de você fotografar um casamento. Então, assim, é um misto de entender as coisas e entender técnicas. Quando você entende as coisas e entende técnicas, tudo fica mais fácil. Então é isso, o Alan deu várias dicas já para começar, e uma coisa que eu vou falar também espero que seja obrigatório todos seguirem o Instagram do Alan, porque ele tem muito conteúdo postando lá, direto, ele posta várias dicas para fotógrafo, não só de casamentos, como fotografia em geral, né? Como negócio também, né? Fotografia como negócio também, ele tem um material muito bacana, né? E é isso aí, ele falou uma coisa que eu acho bem interessante, é o fato de você começar de repente a trocar ideia com um segundo fotógrafo e chamar ele para poder fazer o casamento, ou então entre em contato com segundos fotógrafos e fala, pô, eu quero aprender a fotografar um casamento também, eu posso te ajudar, de repente um casamento que você precisar, eu te ajudo com a iluminação, eu faço as fotos ali de segunda câmera para você, se você quiser, só para me ganhar experiência, então vai trocando essa ideia, assim, acho que na fotografia você sempre tem que estar trocando ideia com outros profissionais, assim, e eu, pelo menos, conheço bastante gente aqui da minha cidade, me dou bem com todo mundo praticamente, então isso ajuda bastante, né, para você não ter problema com outros fotógrafos, né, porque a concorrência é normal, né, vai acontecer em todo quanto é lugar, mas você tem que se dar bem, né, porque pode ser que um fotógrafo te indique, um dia ele não possa fazer tal evento, ele pode te indicar, ou você pode precisar e chamar ele, então o ideal é sempre você manter uma relação bem saudável com outros profissionais, né?
E uma coisa também que eu acho interessante falar, eu acho que o atendimento, né, ele tem que ser especial para poder encantar o seu cliente para ele de fato fechar um negócio, né? Quer falar um pouquinho sobre o atendimento também, como você faz e tal? Então, o atendimento ele já começa online, tá? Normalmente as pessoas elas entram em contato comigo primeiro pelo Insta, elas me chamam no Insta e normalmente é aquela mesma coisa, Alan, quanto que você cobra? E aí, gente, eu sou meio aquele, né, preço inbox, até tem que tomar cuidado com isso, mas assim, ó, eu nunca passo o preço de cara. A pessoa, assim, primeiro eu vou conversar com ela, eu vou entender o casamento dela, o que que ela quer de verdade no casamento, e aí eu vou entendendo isso. E aí quando a gente já conversou, detalhe, tá, gente? Ela me fez o contato, ela ou ele fez o contato pelo Insta, eu já chamo pelo WhatsApp. Eu falo, ó, me passa teu WhatsApp aqui pra gente poder conversar com mais calma. E aí, inclusive, eu tô gravando esse vídeo agora aqui pra vocês, e eu tenho uma noiva que ela entrou em contato comigo há 2 dias, eu ainda não consegui responder ela. Mas enfim, é importante você responder rápido. Obviamente, quando eu for responder ela, já vou falar, ah, fulana, desculpa, acabei me atrasando aqui, tava com um monte de compromisso, não consegui entrar em contato contigo. Mas continuando, eu chamo pro WhatsApp, a gente vai conversando sobre os detalhes do casamento. Onde é que vai ser, como que vai ser, a data, tá? Uma das coisas primeiras que eu pergunto é a data. Por quê? Eu atendo poucos casamentos por ano. E normalmente acontece de, às vezes, mesmo atendendo poucos casamentos por ano, ser um casamento na mesma data. E é, por exemplo, outubro do ano que vem, tá? Eu só tenho uma data disponível de outubro do ano que vem. Então, assim, ó, eu tomo cuidado bastante com isso. Ó, eu converso com a noiva, ela me passa a data, se ela passou a data, a gente vai começar a conversar. E aí eu já mando foto, por exemplo, se é um lugar que eu já fotografei, eu já mando foto para ela, ó. Já tem essas fotos que a gente pode fazer lá. Tu já viu decoração diferente da tua igreja? A gente pode fazer uma decoração com flores, pode fazer uma decoração com velas. Então eu já vou ajudando ela também. E depois que a gente já conversou por 1 hora e pouco, 2 horas, não é direto, tá, gente? A gente vai mandando mensagem, vou mandando áudio, ela vai mandando áudio. E aí sim, depois que a gente conversou, eu sempre começo assim, antes de passar meu preço. Você já estipulou um valor que você pode investir no seu casamento? Por que que eu passo isso? Porque às vezes o cliente ele estipulou um valor que não está dentro do valor que eu cobro, tá? Um valor muito abaixo. E aí pode acontecer do cliente, que nem aconteceu agora. A cliente falou que ela tinha R$ 5.000 para investir. Eu falei, olha, infelizmente por R$ 5.000 eu não consigo fotografar teu casamento. O meu plano básico, tá, o mais básico, é a partir de 8.900. O que que a gente pode fazer? Você dá essa entrada de 5.000 e depois parcelar o restante para chegar nos 8.900. E aí, gente, vai acontecer o quê? Vários clientes vão acabar não fechando comigo, mas acontece. É uma tática que eu uso para mim. A média da minha região aqui é entre R$ 2.000 e R$ 3.000 aqui em Porto Alegre. Tem fotógrafos que cobram 3, 4, 5? Tem. Mas a maioria é entre R$ 2.000 e R$ 3.000. Mas eu não quero tirar trabalho deles e eu não quero também fotografar casamentos por menos de 8.900. O meu alvo sempre é R$ 15.000. Por quê? Porque R$ 15.000 é exatamente o valor que eu quero receber por casamento, porque no final do ano eu quero ter X mil reais na minha conta. Essa é a grande questão, tá? Porque eu faço casamentos, né? Eu faço menos casamentos, eu tenho que ter um valor X na minha conta no final do ano. Senão não compensou. E às vezes as pessoas associam, fazer 50 casamentos por ano. Eu fazia 55 casamentos por ano, tá? Numa faixa de 8 a 10 mil reais. Era bom? Era, mas eu trabalhava demais. Então a minha meta começou o quê? A aumentar esses tickets médios. Mas continuando aqui para vocês entenderem, a gente vai conversando, a gente chega no valor. Quando ela me passa o valor e está dentro do que eu faço, eu falo, ó, eu vou te mandar o meu catálogo. Como você falou que o teu orçamento estipulado ali em torno de 12.900, eu tenho um plano que cabe exatamente nesse teu valor. Mas tu vai ver também que eu tenho um plano mais básico. Eu tenho um plano de 8.900, eu tenho um plano de 15, eu tenho um plano de 27, eu tenho um plano de 47 e eu tenho um plano de, né, o universo é o limite. Por que que eu faço o universo é o limite? Porque dependendo do que o cliente for querer agregar, a gente vai colocando, gente, entendeu? Essa é a grande questão. Se o cliente quer, sei lá, fazer 4 álbuns, o meu recorde foi fazer 7 álbuns para um casamento. Tá? O que que acontece? Ela fez um álbum só do dia da noiva, teve um álbum só do dia do noivo, teve um álbum só da cerimônia, volume 1, volume 2, teve um volume só da festa e teve um ensaio para casamento e o trash to dress. 7 álbuns, gente, tá? Eu não vou dizer o valor, né, porque daí foi um valor bem alto, mas assim, ó, a grande questão é, se o cliente ele pode investir mais, não tem pelo que ele não investir. Eu sempre tenho planos extras para ele. Tá? Por exemplo, tem impressão fine art, tem um monte de coisa. Mas enfim, já acabei falando de vendas também, não era bem esse intuito. O meu atendimento é muito focado no cliente, na dor dele, na necessidade dele. O que que os clientes querem? Tá? Quando eles me buscam, eles querem o meu olhar no dia do casamento deles e eles querem uma fotografia de qualidade. Então essas duas coisas eu tenho unido aqui comigo. Então quando eles não conseguem chegar no orçamento que eu quero, aí a gente acaba não negociando. Ou pode acontecer também o que eu já fiz. Eu já cheguei a parcelar um casamento em 18 vezes. Tá? O cliente chegou aqui no meu estúdio, aqui eu tô em casa, tá? Mas ele chegou no meu estúdio na época,
A gente conversou tudo, adorou meu trabalho, só que o meu trabalho dava quase o dobro do que ele podia investir. E aí o que, que a gente fez? Eu falei para ele, ó, vocês gostaram do meu trabalho? O valor é o impeditivo? Daí eles falaram, ah, o valor é o impeditivo. E se eu te fizer em 18 vezes? O teu casamento é daqui quase 2 anos. Você vai pagar 15 vezes antes do casamento e 3 parcelas depois do casamento. Fica bom para vocês? Aí eles me olharam assim, tá, mas dá quanto de parcela? Eu falei, ó, dá X. Ah, não, então pode ser. E se a gente der uma entrada, pode amortizar? Eu falei, claro. Tu dá uma entrada e parcela o restante em 18. Então são possibilidades que a gente tem também, gente, tá? Mas assim, ó, o meu atendimento é focado no cliente. Eu nunca vou mostrar preço, nunca vou mostrar produtos antes de conversar muito com o cliente, para entender sobre o casamento dela, entender o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam. Então, realmente o Alan falou uma coisa que acontece. Às vezes o casal ele quer saber o preço sem ele nem ter explicado como é que é o casamento, o que vai ter, onde é que vai ser, todas as informações que a gente precisa. Então, né, o ideal é sentar, conversar com ele com calma, ver a data, né, que é uma questão muito importante, principalmente se a pessoa fizer poucos casamentos. Por exemplo, os casamentos eu acredito que a maioria deve ser no sábado. Então tu tem 4 sábados ali no mês, entendeu? E se você for fazer menos ainda, igual o Alan falou que faz poucos casamentos, você realmente precisa de ter atenção na data. Aí conversa, né, com o seu cliente sempre com bastante atenção. Aí se ele gostou do seu trabalho, né, vai trocando ideia, vai falar, tu tem ideia de fazer um ensaio externo, quer fazer tal lugar e tal. Vai falando sobre o evento, sobre o lugar que vai ser, assim, pô, já fotografei nesse lugar, é bem legal. Para ele sentir confiança em você. Quanto mais confiança ele sentir no seu trabalho, assim, maior é a chance dele fechar um trabalho com você, né? O Alan também falou uma coisa dos pacotes dele, né? Ele tem um pacote desde o pacote mais simples até um pacote que é ilimitado, assim. E eu já ouvi falar sobre isso, assim, você tem um pacote máximo que, sei lá, vai, por exemplo, 30 mil reais. Se um dia você chegar e vender esse pacote de 30 mil reais, você vai e faz um mais caro, porque se alguém comprou aquele, pode ser que alguém possa comprar um maior ainda. A gente sempre tem gente que está disposta a investir bastante no casamento. Hoje em dia, né, o pessoal está fazendo isso. Antigamente, os casamentos o pessoal não pagava tanto assim, igual paga hoje, né? E são outra realidade, né? Eles passaram a valorizar, né? Eu acho que mais, né, o lance do fotógrafo, e tem todo o lance. Aí tem o lance do vídeo também, aí, pô, contrata o drone e tal. Tem muita coisa envolvida, né? O casamento acabou ficando um evento, assim, muito grande, né? E o pessoal realmente gosta de ter tudo, recordação bem feita. Então, com certeza ele vai procurar um fotógrafo bem experiente no mercado. E se você for um desses fotógrafos, tem grande chance dele te chamar. E se você e também os clientes, assim, nem todos os clientes são para vocês, né? Pode ser que ele tenha um orçamento menor e tal, e beleza, não vai ser o seu cliente. Tu pode até indicar um outro fotógrafo, caso você conheça, que trabalhe com esse orçamento menor, assim. E os que tiverem mais orçamento disponível, se for o seu caso, eles vão procurar os fotógrafos que são mais tops também da cidade. Aí você tem que estar ali naquele nome, todo mundo te conhecendo para ele poder te chamar, né? Falamos bastante coisa sobre casamento. Quer fazer mais alguma consideração final aí? Faz a sua propaganda também. Eu sei que você está com curso também, né, abertos aí, mentoria, né? Fala um pouquinho sobre isso para a galera conhecer, caso tenha o interesse de estar fazendo com você também. Beleza, então assim, ó, o meu jabá é usocriativodaluz.com.br, gente, tá? Que é o meu site lá onde a gente compartilha dicas, tem também os meus cursos, e eu tenho meu livro também, que eu lancei agora, livro digital. Mas assim, ó, o mais importante, até o que o Bruno falou ali, gente, tá? Eu não quero vender ilusão para ninguém, falar que vai ser fácil, que é simples chegar nesses valores, não. É uma parcela pequena dos fotógrafos que consegue chegar nesses valores, tá? A maioria não vai conseguir chegar nesses valores, vai depender de muito marketing, vai depender de N fatores, e também, assim, vai depender de muito empenho, muito trabalho. Tá? Eu me lembro até hoje, assim, quando a gente aumentou o preço legal, assim, foi mais ou menos 2011, 2012. Eu aumentei o preço, eu cheguei a dobrar o preço, tá? Eu fui de 6.400 para 12.900 o meu inicial. E aí, gente, eu fiquei 3 meses sem fechar nenhum contrato. 3 meses, tá? Mas eu tinha um plano e eu queria seguir aquele plano. E eu já tinha mudado de público, eu já estava atendendo um público que podia pagar mais.
E assim, gente, demorou 3 meses para fechar o primeiro contrato, mas quando fechou foi um contrato de 17 mil reais. Eu me lembro até hoje quando o casal saiu do estúdio, eu saí assim, eu fiquei meio cabisbaixa porque eu achei que não iam fechar, que foi bem assim, sabe aquela coisa assim, quando você não leva muita fé. O cliente gostou, falou tudo bem, tudo. Falou assim: Alan, então a gente quer fechar o contrato, tudo, só que a gente não trouxe cartão, não trouxe nada. Eu posso te depositar? E aí eu fiquei assim, tá, pode, pode. Cara, a gente fez uma reunião de 2 horas, eu lembro até hoje disso, foi uma reunião de 2 horas. E o cliente falou assim, tá, vamos fazer o contrato. Eu, tá, vamos. E por que que eu tava com essa coisa assim de, eles não vão pagar? Porque tinha me acontecido há uns 2 meses antes, mais ou menos, de o cliente falar, não, tá tudo fechado, tudo, o casamento do cliente era daqui 4 meses, era um casamento muito rápido, assim. E aí, não, tá tudo fechado, tudo certo, a gente assinou o contrato e lá no meu contrato tem a cláusula. Se o cliente não depositar o valor de entrada, e no caso deles, eles tinham que depositar o valor total em 15 dias, eles perderiam o contrato. E, gente, passou os 15 dias e eu não consegui mais contato com esse casal. Nada, nada. Mandava mensagem, mandava e-mail, ligava, nada, 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 nada. Depois eu acabei descobrindo que eles se separaram antes de concluir o casamento, mas enfim. Eu fiquei bem chateado com aquilo porque era a minha esperança de começar a vender trabalhos maiores. E aí quando apareceu esse cliente, o cliente lá fez, adoramos tudo, e quando falaram que tinham esquecido o cartão em casa, eu, tá, né, tá, tudo bem. Eu vou fazer o contrato, fiz o contrato, a gente assinou tudo. Normalmente quando a gente assinava um contrato, fechava, a gente abria um champanhe. Aquele dia eu não abri um champanhe. Fiquei devendo champanhe para esse cliente, mas, cara, depois assim, passou, sei lá, 30 minutos depois que eles saíram do meu estúdio, eles tinham depositado 17 mil reais. Fazia 3 meses que não entrava R$ 1 na minha conta e eles depositaram 17 mil reais. E naquela época, gente, tá? 17 mil reais para mim durava mais ou menos, assim, tranquilo uns 4 meses, tá? Pro meu custo não era tão alto e tal. Então, assim, foi muito legal porque eu consegui fechar um trabalho que me pagou 3, 4 meses de estúdio. E depois daquilo, gente, foi uma corrente, assim. O casamento deles ia acontecer no outro ano, mais ou menos 9 meses depois. E antes de acontecer o casamento deles, eles já tinham me indicado 4 casais. A gente fez o ensaio para casamento, eles postaram as fotos nas redes sociais deles. Na época eu não lembro se era o Insta, acho que era o Face. Eles postaram no Face, gente, foi uma loucura, assim, a galera curtindo, comentando, e eu fechei por causa daquele ensaio, mais ou menos 12 ensaios por causa dele. E aí, gente, eu comecei a ter muitos trabalhos. Tanto é que em 2012 eu fiz 55 casamentos, tá, e 96 ensaios naquele ano de 2012. Então, assim, ó, vale a pena a gente pegar e trabalhar? Vale. Vale a pena a gente aumentar demais o preço? Depende. Se é uma estratégia que tu sabe que é acertada, vale a pena, você pode continuar. E como eu falei, o universo é o limite, não tem limite para cobrar, gente, tá? Não existe isso. Tanto é a gente tem provas aí, como o Everton Rosa, ele cobrou 220 mil num casamento. Até eu fiquei sabendo também que ele cobrou mais de um outro casamento que ele fez também. Hoje em dia ele não fotografa mais casamentos, mas é um excelente profissional. E eu recomendo também vocês conhecerem o Insta dele. Tá? Eu fiz um jabá dele aí, porque é meu amigo também, e vale a pena você conhecer pessoas diferentes. Mas continuando aqui, gente, eu acho que não existe limite. Eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho aquelas amarras da nossa cabeça, achar que não é possível e ir aos poucos, tá? Pode ser que não vai acontecer agora, mas de repente daqui um mês acontece, daqui 2 meses acontece, daqui um ano acontece. Eu conheço pessoas que levam às vezes 10 anos para poder viverem de fotografia. E eu tenho alunos, por exemplo, que nem a Ellen, que é uma mentorada minha, que em 2 anos ela saiu do emprego que pagava 2 mil para faturar mais ou menos 20 mil reais todos os meses. É rápido? É fácil? Não, gente, mas é possível. Acho que essa era a grande mensagem final. Quem quiser conhecer mais meu trabalho, Ale Eli é meu Insta. Procura no YouTube também, Ale Eli, tem vários vídeos, a gente faz várias lives também. E é isso aí, gente. Um grande abraço para vocês aí, nos vemos muito em breve. Beleza, isso aí. O Alan falou bastante coisas super interessantes e dá uma conferida também no canal do YouTube dele, porque ele tem várias histórias legais que ele conta nos vídeos também. E também, o Alan teve uma época aí que tava fazendo uma série de várias lives. Todo dia ele fazia live com um fotógrafo diferente, fotógrafos conceituados. Então, realmente o cara é trabalhador, tá na correria direto e merecedor, né, de todo sucesso, né? Com certeza. Eu fico feliz novamente de estar conseguindo trazer fotógrafos bem conhecidos aí para poder gravar comigo, que estou exatamente ainda começando no canal, né? Fotografia eu não tenho tanto tempo ainda igual essa galera que já tem mais de 10 anos, mas o pessoal tá super topando gravar os vídeos com a gente. Isso é uma experiência que acaba agregando bastante para mim também, né? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Até os próximos. Valeu! Tchau!